Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o teu coração e enche a tua vida. Você crê no poder da oração? Hoje nós vamos iniciar uma série sobre o poder da oração. Abraão orou e foi homem de oração. Enfrentou grandes lutas e batalhas, mas foi abençoado em tudo porque andou com Deus. Ele soube andar com Deus. Nós vamos fazer a oração do agradecimento, iniciando o nosso programa. Devemos dar graças. Na verdade, queridos, dar graças ao Pai, dar graças a Deus pelo nome de Jesus, ou através do nome dEle, é algo que nos põe no centro, dentro da palavra de Deus. É algo que o Senhor Deus ensina, que o Senhor Deus orienta. Mas vamos então fazer a oração do agradecimento. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, cremos em Ti, cremos na Tua palavra, em tudo quanto está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Senhor, nós damos graças, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Senhor, nós damos graças porque o Senhor enviou Jesus. Tu enviaste Jesus, o Teu único Filho, a este mundo. E Jesus veio para nos trazer salvação eterna. Trouxe paz. Pai, quem dera que todo ser humano sobre a face da terra tivesse paz de espírito. Não haveriam guerras, não haveria derramamento de sangue. Sim, Senhor. Nosso Deus, nós temos muito a Te agradecer, porque o Senhor nos deu Jesus. E Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Nosso Deus, sabemos disso. Sabemos que o Senhor chama a todos, principalmente os que sofrem, os que padecem. Pois Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor nosso Deus, nós damos graças, sim, primeiramente pela Tua presença, pela Tua luz, pela Tua paz, pelas Tuas mãos poderosas que nos sustentam, pelo nosso dia a dia, debaixo dos Teus cuidados. Senhor, nós agradecemos. Graças damos pelo dom da vida. Agradecemos, sim, Senhor. Agradecemos por cada dia, pelo dia e pela noite, pelas provisões, pela Tua bênção, nós agradecemos. Desde agora, Senhor, quero entregar a direção neste momento, pois uma palavra do Teu Santo Espírito pode mudar uma história. Sim, Senhor, uma palavra, pois cremos na Tua bênção, cremos no Teu Santo Espírito, cremos no Teu poder e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Nós estamos aqui hoje para falar do poder da oração. Mas antes de falarmos do poder da oração, precisamos falar da comunhão do Espírito de Deus. Sim, porque orar por orar, orar para lançar palavras repetitivas no ar, como Jesus disse, não tem valor algum. A oração tem propósito. Mas antes, a comunhão. Abraão é um homem referido em todos os lugares pela pregação da palavra de Deus. Volta e meia se escuta alguém falar de Abraão. Abraão, pai na fé. Abraão, homem poderoso. Abraão, homem sobre quem os cuidados de Deus estiveram em todo o tempo. Mas não se fala da prática de vida do Abraão, né, em oração e na busca de Deus. Vamos lá. Abraão pagou um preço. Sim. Abraão foi homem de oração. Abraão andou com Deus. Um exemplo, bem,
Abraão criou um sobrinho como se fosse seu filho. E ele tinha um apego e um amor àquele sobrinho de pai para filho. Abraão era casado com uma mulher estéril, Sara, a quem o Senhor Deus, Sara era Sarai. Sara era uma mulher estéril. E Abraão casado então com Sara, nada de ter filho. E Abraão era de uma família de 3 irmãos, ele mais 2. E um dos irmãos veio a falecer, deixando um filho. Esse filho foi o Ló. Abraão, então, se apegou àquele menino e o criou como se fosse seu. Coisa bonita. Deu amor, deu a educação, deu de tudo. E chegou o momento em que Abraão, ele deixa a casa paterna, deixa os familiares. E ele, então, é chamado por Deus. E Deus diz a Abraão, vamos lá. É quando Deus manda ele sair da terra, dos costumes, da parentela. Há um entendimento. Muita gente pensa, tem que abandonar a família. Não é isso. Tem que abandonar, deixar assim, os costumes errados. A sujeira, o pecado, tudo que não presta. No caso da família de Abraão, os familiares, eles estavam numa terra em que os povos daquela terra tinham práticas que eram contrárias a Deus. Então Deus mandou que ele saísse daquela terra. Muito bem. E Abraão então obedece. E quem ele leva com ele? Ele levou consigo a sua mulher, estéril, levou o seu sobrinho e levou os seus bens, as coisas que ele tinha. Então ele obedeceu. Ele se submeteu a Deus. Começa por aí, porque ele teve a obediência como prática de vida. Muito bem, mas Abraão era homem de oração. O que aconteceu? Bom, Abraão foi morar em determinado lugar e ali ele terminou de criar um sobrinho. Ele foi prosperando e sendo muito abençoado. E o sobrinho dele ajudava a cuidar dos seus bens. Chegou um momento, e Abraão sempre foi um homem justo, ele dava ao seu sobrinho o seu salário. Ele prosperou o seu sobrinho de tal modo que criaram-se 2 rebanhos, o de Abraão e o do sobrinho. Chegou aquele momento em que os negócios estavam assim meio atrapalhados, ou seja, entrando um no outro, porque os animais se misturavam e tal. E foi quando Abraão disse, olha, você escolhe o lugar para onde você quer ir, cuidar da sua vida, da sua família, dos seus animais. E se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou à direita. Abraão foi tão amoroso que deu a liberdade do sobrinho escolher. Porque para onde o sobrinho fosse, os animais não se misturariam. E cada um cuidaria dos seus rebanhos. Muito bem. Cada um cuidaria dos seus rebanhos. E então o que aconteceu? O sobrinho de Abraão, aí vem uma longa história, que eu até pretendo, nós temos uma série grande a respeito de Ló. O Ló, ele foi um homem correto. A carta de Pedro faz um elogio a Ló, dizendo que ele era justo. Porém, o Ló, ele tinha o coração muito preso às coisas da terra. Ele era assim muito ambicioso. E daí, o que aconteceu? Ele não vivia no pecado, na sujeira. Na história de Ló, é que quando ele contemplou, quando o tio deu a opção a ele, ele pôs os olhos nas campinas do Jordão, e ali era tudo de bom para uma criação. Por quê? Pastos verdes, não montanhosos, ou seja, sem esforço. A montanha significa esforço. E os pastos verdinhos. E ali
tinha o Rio Jordão bem do lado. Então pare e reflita. Aí os animais estão pastando, tranquilinhos, bem alimentados, pasto verde maravilhoso. E o Rio Jordão, com águas assim suaves, aquela parte era assim bem tranquila. E daí, Ló pensou assim, bom, vou prosperar sem grande esforço. Os animais vão se alimentar bem, o rio está aqui do lado, bebem aguinha. Se estiver muito calor, eu jogo aguinha neles. Está tudo maravilhoso e ali eles vão se reproduzindo. Eu vou enriquecendo e muito bem. E vou negociando. Então, o Ló era um homem que só pensava nisso. Esse foi um grande erro de Ló. Foi um grande erro. Porque o Abraão, ele fazia as mesmas coisas. Ele cuidava bem dos rebanhos. Ele tinha empregados para administrar os rebanhos. O Ló também precisou de empregados para administrar os rebanhos dele. Só que o Abraão não parava de servir a Deus. Ele não deixava o altar de Deus. Tem gente que quer prosperar e põe o coração só nas coisas da terra. Não busca a Deus, deixando a sua vida espiritual vazia, ociosa, seca. E deixando uma terra vulnerável, espiritualmente falando. Muito bem. Então, o que aconteceu? O Ló, quando ele contempla assim aquelas campinas maravilhosas, aqueles campos verdes, planos, tranquilos, ele disse, é ali que eu vou acampar. E lá foi ele. Só que os rebanhos realmente cresceram. Ele tinha a bênção do Abraão. E aí ele cresce. Sabe o que aconteceu com ele? Ele acabou montando as tendas dele e chegando a Sodoma. Sodoma representa a perdição. É um mundão de perdição. Olha, se a pessoa quiser se entregar, se perder, ela se perde mesmo. Desvirtua, perde o norte. É amigo para isso, é amigo para aquilo. Bom, eu não disse que ele caiu no pecado, mas ele só via trabalho e dinheiro. E aí ele estende as tendas dele. Olha, ele já está bem de vida. Já tem muitos empregados. Mas ele estende até Sodoma. O problema foi esse. Ele tinha uma mulher, teve 2 filhas e criou as 2 filhas em Sodoma. Ele só pensava no trabalho. E daí, bom, as filhas cresceram e ele não percebeu. E enquanto isso, Abraão está lá. Abraão trabalha e constrói altares para Deus. Abraão trabalha e vai para a oração. Abraão trabalha e vai ao altar oferecer os seus holocaustos. Quanta gente maravilhosa diz que ama a Deus, mas fica escutando uns e outros que não dão atenção à palavra de Deus e não vão ao altar de Deus. Não oferecem um culto, não oram, não aprendem a palavra, leem a seu bel prazer. Está aí, surgindo um tempo aí dos desigrejados que se acham corretíssimos. Todo mundo tem defeito, ninguém acerta. Só que a Bíblia diz que Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Eu tenho que pensar como a palavra me manda, como a palavra me ensina. E a palavra de Deus só nos ensina coisas maravilhosas, coisas boas. Bom, daí o que aconteceu? Aconteceu que Abraão está lá servindo a Deus, trabalhando e Deus abençoando. O Ló está trabalhando e trabalhando e trabalhando. E o que aconteceu? Bom, o Deus do céu, o Deus que criou este universo, olhou para Sodoma. Eram 2 cidades
que estavam na mais completa degradação. Ninguém queria saber de Deus. Você crê em Deus? Você crê que Deus criou todas as coisas? Você crê que Ele criou este universo? Há pessoas que dizem que creem, mas não creem na Bíblia. Como? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Bom, então enquanto Ló está tão dominado pelo trabalho, tão obcecado pelo trabalho e por enriquecer cada dia, o Senhor Deus olhou e lá está o Ló em Sodoma. Houveram até uns momentos tenebrosos, porque houve uma guerra entre reis em que algumas cidades, os reis se coligaram para atacar outras, tipo assim, vamos atacar a cidade X e vamos tomar tudo que ela tem, vamos repartir entre nós os despojos, os bens, ou despojos, como você quer. Muito bem. E quando houve uma dessas guerras, quando naquela confusão em que os reis vencedores levavam os reis perdedores, os reis que foram derrotados, e arrastando tudo que estava pelo caminho, acabaram arrastando Ló também. Aí a pergunta, de que adiantou o Ló ter trabalhado tanto e ficado longe de Deus? Acabou que ele ficou vazio, desprovido de Deus. Você sabe que ele foi levado prisioneiro, ele, a família, os empregados, os animais, até as barracas, as tendas, eles moravam em tendas de lona. Levaram tudo. Olha, se o Abraão não fosse homem de oração, ali tudo teria acabado. Esse episódio que eu estou te contando está aqui nas Escrituras, no capítulo 14 do livro de Gênesis, que diz assim, ó. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e tomaram a fazenda e foram-se. E veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. E ele habitava junto aos carvalhais de Manre. Aí diz assim, ouvindo, pois, Abrão, que o seu sobrinho, no caso, irmão na fé, que o seu sobrinho estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Bom, um deles escapou, só um, e veio correndo contar para Abraão. Abraão, o teu sobrinho, a sua família, os seus empregados e todos os seus animais foram levados pelos reis tais. E aí, pois é, eles estão prisioneiros agora. Acabou tudo. Sabe o que aconteceu? Você viu, ouviu. Abrão pega 318 homens nascidos em casa. Ou seja, eles tinham a formação de Abraão, a educação do Abraão, as táticas de guerra que Abraão ensinava. Eles todos foram ensinados por Abraão. Como Abraão era um homem de Deus, eles também criam em Deus. Talvez você diga, não, eram nascidos em casa. Você tem um entendimento espiritual. Ou seja, é aquele que tem a mesma comida, a comida da casa. E assim foi. E então, o Abraão pega aqueles 318, os prepara muito bem e vamos lá resgatar o que foi perdido. E eles vão. E você sabe que eles trouxeram tudo de volta. Tudo. Não faltou um bezerrinho, não faltou um cabritinho, não faltou uma ovelha, não faltou um empregado. Isso aqui é a figura de alguém que descobre o poder de Deus, da palavra de Deus,
se une a Deus de verdade, apanha armas espirituais e entra numa batalha para recuperar o que é seu. Porque o diabo é mestre em roubar o que é das pessoas. Tirar a paz, o sossego, a alegria, o sono, tirar a saúde, acabar com o casamento. É a figura. Nós vamos ter uma semana à frente falando sobre o poder da oração, a intimidade com Deus e o poder da oração. Eu vou passar agora um outro momento e eu volto logo a seguir. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. Então, eu estou falando hoje, falando da comunhão com o Espírito de Deus. Talvez alguém diga, mas é muito difícil. Deus está lá no céu e nós estamos aqui na terra. Mas você lembra, ou você esqueceu, e Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. Mas onde está o Espírito Santo? Pois é, queridos. O apóstolo Paulo diz que a fé acontece pelo ouvir. Nós devemos estar ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Precisamos ter aqueles dias de culto oferecido a Deus. E aí sim, vai surgindo no coração o entendimento e ao mesmo tempo essa fé que nos move a praticar aquilo que nós aprendemos de Deus. É aí que a tua luz começa a brilhar, que as trevas vão se dissipando e as coisas vão mudando. Bem, nós vamos agora então fazer a oração. Vamos à oração, vamos orar. Em nome de Jesus, creia, abra bem o teu coração. Creia que o Espírito de Deus está aí contigo. Pelo nome de Jesus, nós vamos orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, Senhor, nós unimos a nossa fé, essa certeza de que o Teu Santo Espírito nos ouve, pois a Tua palavra, Senhor, o que está na Bíblia Sagrada, que é da Tua parte, e nós cremos e sabemos, ela nos diz sim, Senhor, que se nós concordarmos, se nós orarmos, o Senhor mesmo nos chama à oração. Pai, nós entramos em Tua presença e uno a minha fé, Senhor, para que cada um que está vivendo um momento difícil, alguém que está com um problema muito sério, que humanamente falando, ou até cientificamente falando, não há como ser resolvido, uma doença incurável, um diagnóstico irreversível, Senhor, uma família que está sendo destruída, Senhor Deus, cremos em milagres, cremos no poder do Teu Santo Espírito. Cremos sim, Senhor. Nós estamos, Pai, iniciando esta série e falamos de Abraão, e ainda não chegamos ao momento da oração de Abraão, porque há um caminho a ser percorrido, pois Abraão, Senhor, ele tinha uma comunhão, uma intimidade contigo e nós sabemos. Tua palavra nos mostra isso. Senhor, sabemos que os Teus olhos percorrem a terra, mas sobretudo, o Senhor vai lá no mais profundo do coração de cada um, buscando lá dentro, Senhor, do coração,
aquele entendimento desejado, aquela sede de te conhecer. Senhor, é alguém que está atribulado, passando por muitas lutas, ou alguém, meu Pai, que caiu, Senhor, numa cilada, numa armadilha, e não sabe como resolver, como sair disso. Senhor, mostra-te agora. Põe a tua luz, Senhor. Põe a tua luz nesta vida. Põe a tua luz nessa família. Põe a tua luz, Jesus, nessa casa, nesse casamento, nessa empresa, nesse negócio. Senhor, põe a tua luz. Manifesta a tua graça. Ó, vem com a tua bênção, Senhor. Vem. Quando o teu Espírito Santo opera, as trevas se dissipam. Pai, o jugo é despedaçado, as armadilhas são quebradas. Vem agora, Jesus. Senhor, vem agora e vá manifestando o teu poder. Manifesta o teu poder fazendo uma varredura na vida de cada um. Alguém que foi vitimado, Senhor, por muito olho grande, inveja, bruxaria, magia. Jesus, opera na força do teu poder, para que todo o mal seja dissipado, e eu digo que o mal saia, se afaste, vá embora, todas as forças de trevas, todas as opressões saiam, em nome de Jesus, a doença, a enfermidade, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a tua bênção, cremos no teu Santo Espírito, cremos no teu poder, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, muito bem. Então nós estamos aqui num entendimento da palavra de Deus, de uma realidade. Talvez alguém diga, mas Abraão viveu em tempos remotos, Abraão viveu mais de 4.000 anos aqui na face da terra. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Vai depender de como se ouve e a fé que surge no coração. A bênção de Deus está com você. Creia nisso. Bem, muita paz no seu coração, muita paz na sua vida. Eu lembro que quarta-feira é a escola bíblica, estudo da palavra de Deus. A bênção de Deus seja contigo, muita paz e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.